Olá, meu amigo ou minha amiga. Seja bem-vindo a este canal. E se ele apareceu para você, é porque essa segundos história tem algo a te dizer. Então, não perca tempo, inscreva-se no canal e comente aí de qual cidade você me assiste. O sol nasceu vermelho no horizonte, aquele vermelho que queima sem piedade, que promete um dia de calor que vai secar até a última gota de água que a gente consegue suor. Aqui no interior profundo do Maranhão, longe de qualquer cidade que presta, a gente aprende a ler o céu como quem lê as linhas da mão, como um aviso. Acordei antes do sol, como sempre faço. Os grilos ainda cantavam lá fora, aquele som que nunca termina, que toma conta da noite inteira e não deixa a gente esquecer que está vivo. 5 anos. Faz exatamente 5 anos que Tonho caiu do cavalo numa terça-feira qualquer. Era terça, tenho certeza. E não se levantou mais. Desde então, acordo como se tivesse alguém me esperando na cozinha. Alguém para quem eu precise fazer café coado na peneira com açúcar e sem pressa. Meu nome é Ana, apenas Ana. Tenho 62 anos, ou 63. Perdi a conta há tempo. Não tenho espelho em casa. Não preciso. Conheço meu rosto pelas mãos, pele rachada de sol e cansaço, dedos que doem quando o frio chega, e chega sempre. Cabelo branco que não pinto mais porque depois que você enterra um marido, pintar cabelo parece uma mentira que você conta para si mesma. A fazenda é pequena demais para chamar de propriedade. Meia dúzia de galinhas que somem quando a gente menos espera. Uma horta que dá o essencial. Tomate, abóbora, mandioca. Um poço de água tão fundo que a gente consegue escutar o eco da própria voz quando grita dentro dele. E o resto? Resto é silêncio, muito silêncio. No mercadinho da vila, a 3 quilômetros de distância por uma estrada que só tem vida quando chove, as mulheres cumprimentam. Eu apenas aceno. Vejo nos olhos delas. Pena. Coitada. Ficou sozinha naquela terra de Deus. Ouço sussurros quando passo. Viúva jovem demais para começar tudo de novo. Jovem demais. Como se 62 fosse jovem. Como se a gente pudesse escolher as idades em que sofre. Mas é pena que não sustenta uma pessoa. É rotina. É acordar, é puxar água, é plantar, é esperar. Alguns dias, quando o cansaço é muito, eu sento no degrau da casa e fico olhando para a estrada. Uma estrada que quase ninguém passa. Quase ninguém precisa daquela terra vermelha, daquele cheiro de poeira seca, daquele silêncio que pesa. Tinha chovido a noite inteira. Um daqueles chuvaços do Maranhão interior que você sente entrando pelos vãos da parede, molhando o chão batido, carregando aquele cheiro que só existe aqui. Um cheiro de terra que desperta, de barro morno, de vida que insiste em brotar. Quando a chuva parou, por volta das 5 da manhã, o silêncio que voltou era diferente, mais denso, como se a água tivesse lavado o ar e deixado algo novo no lugar. Saí cedo para ver se havia buracos na estrada de terra. Tinha, vários. Buracos que ficam depois de chuva, que você tem que desviar se quiser não torcer o pé. Só que tinha algo mais. De longe, vejo uma forma, deitada, no meio da estrada. O coração disparou daquele jeito que dispara quando a gente vê algo errado. Não acelerava assim desde aquele dia. Aquele dia específico que a gente nunca esquece, que fica guardado no peito feito uma cicatriz. Aproximei devagar, como quem teme acordar algo que dorme. Cada passo na lama morna, cada respiração controlada, era uma mulher. Ou o que restava de uma. Magra demais. Aquela magreza que não é escolha, é consequência. A roupa estava suja, rasgada em alguns lugares, coberta de lama vermelha, descalça, os pés inchados, roxos, marcados de espinhos e ferimentos que deviam doer como inferno. O rosto estava machucado, não de pancada recente, mas daquele tipo de machucado que a vida toda deixa marcada, entende? Aquele tipo de rosto que viu demais, sofreu demais e desistiu de disfarçar. Ela respirava, isso foi importante de notar. Ela respirava.
Chamei. Nada. Chamei de novo, mais alto. Os olhos dela se abriram lentamente, mas não me viam. Estavam postos em algum lugar bem distante, bem atrás dos pensamentos normais. Os olhos de quem não quer voltar. Oh, meu Deus, murmurei. Porque é o que a gente diz quando descobre que está sozinha com um problema que não escolheu. Tentei levantá-la. O corpo dela não obedecia. Braços moles, pernas que simplesmente não funcionavam. Eu com meu reumatismo, com meu cansaço de 5 anos sozinha, com meu coração que não confiava mais em ninguém, e mesmo assim, a gente faz. Porque quando você vê alguém caído, você tira do chão. Depois a gente pensa, depois a gente tem medo, mas naquele momento não tinha lugar para medo. Carregá-la foi difícil. Levei, não exagero, quase 10 minutos para entrar na casa, arrastando aquele corpo que não pesava nada, mas parecia pesar o mundo inteiro. Deitei na minha cama, na cama onde Tonho morreu. Por 2 dias ela dormiu, ou desmaiou. A diferença é pequena quando o corpo está tão cansado. Eu dava água filtrada, um caldo de carne que tinha cozido, fruta quando conseguia trazê-la da horta. Aquele jeito de cuidar que a gente aprende quando não tem ninguém mais para fazer isso, quando a vida exige que você fique porque não há onde ir. Na segunda noite, ela teve febre alta, muito alta. Peguei um pano, molhei na bacia com água fria do poço e coloquei na testa dela. Toda a noite em pé, trocando pano, ouvindo ela delirar, falando nomes que eu não conhecia, coisas que não entendia. Conversas com fantasmas. Pensei em Tonho, pensei em como eu fiz a mesma coisa com ele, aquela última semana, sabendo que era a última semana, mas fingindo que não sabia. E como o silêncio da minha casa grande demais começou depois que ele morreu. Na terceira noite ela acordou de verdade. Os olhos focaram em mim, focaram bem em mim, e aquele olhar de pessoa assustada que acha que está morta, que está no outro lado das coisas. Tá em casa, falei simples, porque não há jeito bonito de explicar um resgate. Caiu na minha porta, eu peguei. Você teve febre, passou. Ela não falou nada no começo, mas depois chorou. Aquele choro sem som que a gente aprende quando está sozinha demais. Quando ninguém mais precisa saber que a gente sofre, então a gente sofre em silêncio. Nos dias que seguiram, contou devagar, com pausas longas, com medo de eu tirar a mão da dela enquanto falava. Seu nome era Fátima, tinha 38 anos, dava mais pelo rosto, pelo cansaço que carregava, aquele cansaço que envelhece a gente rápido demais. Fugida. A palavra era clara, mesmo que ela não a pronunciasse exatamente assim. De uma casa onde o marido bebia, de um lugar onde o homem é dono de tudo, da comida, da cama, do corpo da mulher, do silêncio. Saiu um domingo quando ele dormia. Andou estrada fora, 2 dias sem comer, uma bactéria que acendeu febre e comeu a energia dela. Depois, nada, só a vista escurecendo, só o corpo caindo na lama vermelha. Eu ia morrer lá, ela disse uma vez, em voz muito baixa. Ia. Agora não vai, respondi. Ela perguntou, e essa pergunta quase partiu meu coração. Se eu queria algo em troca, que trabalho ela podia fazer, que coisa ela tinha valor para dar. E eu percebi, naquele exato momento, que ela ainda não tinha entendido, que existe gente, pouca gente, mas existe, que ajuda porque a gente precisa ajudar. Porque a solidão da gente é tão grande, tão pesada, que transborda quando vê a solidão de outro. É como um transbordamento, a gente não controla, não precisa pagar nada, lhe falei. Fica, come, melhora, depois a gente conversa. Tudo corria bem, melhor do que bem. Fátima se levantava, ajudava com a horta, comia mais. O corpo dela começava a lembrar que estava vivo, que merecia estar vivo. Algumas manhãs eu escutava ela cantando enquanto regava as plantas, cantando baixo, como quem ainda tem medo de fazer barulho. Eu gostava daquele barulho. Até que, numa terça-feira cinzenta, vieram 2 homens de carro. Um carro que não era daqueles lugares, que chamava a atenção.
pedindo informação de desaparecida, mostrando uma foto velha. Era Fátima, mais jovem na foto, o cabelo comprido, o rosto sem aquele cansaço. Casamento, disse um deles, e na forma como disse a palavra, a gente sente a palavra virar arma. Como se casamento significasse propriedade, como se amor tivesse dono. Meu peito virou um nó, porque conhecia aquele tipo de coisa, porque sabia desde aquele dia em que encontrei Fátima caída que ajudar às vezes traz problema para a porta da gente. Não tem ninguém aqui, menti rápido e a voz saiu firme. Moro só vejo estrada passar e passa pouca coisa. Eles não acreditaram. Escanearam com os olhos cada canto da casa que conseguiam ver, mas também não tinham razão legal para entrar. Saíram, só que deixaram um silêncio diferente, pesado, que ameaça. Fátima tinha visto pela janela. Vi no rosto dela que tudo que começava a melhorar, tudo que era esperança frágil, virou fumaça de novo. Preciso ir, ela disse aquela noite, sentada na cozinha, as mãos tremendo enquanto segurava a xícara. Você está em risco por minha culpa. Eu não posso fazer isso de novo. Você não vai a lugar nenhum. Principalmente não para lá. Você não entende. Ele é capaz de qualquer coisa, de fazer coisa ruim para você só para me trazer de volta. Ele que tente. Naquela noite começou a chover. Não como antes, aquela chuva que limpa. Aquela era chuva de castigo, como se o próprio céu caísse sobre a gente. A estrada ficou intransitável em minutos, lama vermelha tão profunda que um carro não passaria. E aí, por volta das 10 da noite, vieram de novo, 3 dessa vez, batendo porta com força, gritando o nome dela, xingando, falando que era assunto de casal e que eu estava metendo a mão em algo que não era da minha conta. Fátima quis abrir a porta. Eu segurei. Você não volta para levar mais pancada. E o que a gente faz? Ela perguntou, voz pequena. Não tinha resposta fácil. Só tinha coragem. Aquela coragem brava, da gente que não tem mais nada a perder porque já perdeu o coração uma vez. Liguei para a polícia, um número que quase não acreditava que funcionaria ali no meio do nada. Levou 1 hora inteira, com eles batendo porta, com a chuva caindo, com Fátima tremendo. Quando chegaram, os homens sumiram. Correram para o carro e desapareceram na lama vermelha. Fátima e eu ficamos acordadas o resto da noite, sem falar muito, só sentadas uma do lado da outra, ouvindo a chuva, respirando juntas. 3 meses depois. E esse tempo foi longo demais, preenchido de medo que não falava seu nome. Tudo mudou. Fátima conseguiu trabalho na vila. Vendedora em uma loja de secos e molhados. Salário pequeno, mas era dela. Conquistado. E o marido desapareceu. Ou foi embora. Ou simplesmente percebeu que ela não voltaria mais. Ela saiu daquela casa de minha fazenda. E isso partiu meu coração. Partiu e consertou ao mesmo tempo. Mas ela não foi para longe. Alugou um quartinho em cima de um armazém, na vila, pequeno demais, com goteira, janela que não fecha direito, mas era nosso, dela e meu, porque ela não deixou de vir aqui nos fins de semana, porque a gente criou, sem falar sobre, um tipo de família. Ontem, sim, ontem mesmo, ela me abraçou. Simples assim, enquanto eu recolhia a roupa que tinha secado no sol, sem motivo elaborado, só abraçou. E eu senti que o coração, aquele que ficou pequeno demais nesses 5 anos, que eu achava que tinha enrugado permanentemente, ganhou um bater novo, diferente, mais vivo. Ela diz que eu salvei a vida dela, e talvez seja verdade, mas a verdade também é que ela salvou a minha, porque a solidão não é só falta de gente, é falta de razão. E Fátima me deu razão de novo. A vida não é sobre ser heroína. Ninguém é heroína quando cuida de alguém. A gente é apenas humana. A gente vê alguém caído e tira do chão. Quando você levanta, você entende que levantou também.
Hoje, olhando para a estrada por onde ela chegou desaparecida, magra demais, com medo demais, eu entendo que não foi acaso, que às vezes o destino não bate a porta com aviso bonito. Ele chega sujo de chuva, desesperado, pedindo ajuda. E a gente escolhe: abro ou fecho a porta? Eu abri. E tudo que parecia perdido, tudo que eu achava que tinha enterrado com Tonho, começou a fazer sentido de novo. Não o mesmo sentido de antes, um sentido novo, que diz que a vida continua, que a gente não fica, que a gente flui, que quando duas pessoas sozinhas se encontram, elas não ficam sozinhas nunca mais. No peito dela, no meu, no silêncio compartilhado da fazenda, agora menos silencioso, a gente aprendeu que esperança não é um sentimento bonito e fácil. Esperança é uma escolha que a gente faz toda manhã ao acordar. As coisas mudam devagar quando a gente está esperando, e mudam rápido demais quando a gente nem está vendo. Fátima vem todo sábado. Deixa o trabalho na loja, pega a carona com o seu Zé, que passa pela vila, carregando verdura, e aparece lá pelas 2 da tarde, quando o calor é mais quente, quando a sombra da minha casa é o único lugar decente para respirar. Ela traz coisas. Uma vez, foi um tecido estampado que ela mesma escolheu para a gente fazer cortina. Outra vez, foi pão que comprou na padaria, aquele pão morno que sai do forno, ainda suando quente dentro do plástico. Pequenas coisas, mas pequenas coisas plantadas todo dia, viram uma floresta. Eu tinha esquecido dessa verdade, que a gente esquece como é simples recriar uma vida. A gente acha que vida é grande, que exige eventos importantes, decisões monumentais, mas não é. Vida é acordar e ter alguém para dizer bom dia. Vida é saber que no sábado tem uma mão segurando uma malinha de pano descendo do carro lá na estrada. A primeira coisa que Fátima fez quando conseguiu um pouco de dinheiro foi voltar. Voltou à casa onde vivia com o marido, sozinha, sem avisar. Um dia, num domingo que ninguém mais esperava nada. Entrou lá, pegou uma mala velha que tinha deixado e dentro dela havia documentos. Carteira de identidade, certidão de nascimento. Fotos de quando era jovem demais, quando o rosto não carregava ainda todo esse peso. Quando voltou e me mostrou, chorou. Mas dessa vez não era o choro desesperado de quando chegou. Era o choro de quem está se reencontrando com uma versão de si mesma que tinha sido deixada para trás. Olha, ela disse apontando a foto, essa menina aqui, eu esqueci que ela existia. Estava ali. Uma Fátima de 22 anos, cabelo comprido, sorriso que alcançava até o fundo dos olhos. Ela está aqui ainda, eu falei. Está dentro de você. Mas está tão fundo? É, está fundo mesmo. Fizemos café naquela tarde. Café coado na peneira, do jeito que Tonho gostava. E enquanto a gente tomava, olhando para a fazenda pelo vidro da janela, vidro que Fátima limpou porque percebeu que eu tinha parado de limpar vidro faz tempo, ela começou a contar histórias de quando era criança. Histórias bonitas, de avó que fazia broa de milho, de pai que sabia consertar qualquer coisa quebrada, de mãe que cantava enquanto penteava cabelo dela. Enquanto ouvia, eu percebi algo. Que a gente que sofre muito, aquela gente que leva pancada da vida, que desaparece nas estradas, que quase morre na lama vermelha, a gente traz consigo histórias bonitas também. Que não é porque sofrer que a gente fica feia por dentro. É porque às vezes a gente esquece que antes de sofrer a gente era inteiro. O espelho que voltou. Uma noite, semanas depois, Fátima trouxe um espelho. Um espelho antigo, com moldura de madeira escura que ela encontrou numa loja de coisas usadas. Custou quase nada, mas para ela custou coragem. Pendurou na sala de minha casa. Para você se ver, falou. Fiz que aquilo não era necessário. Que espelho é coisa de quem quer se arrumar para o mundo e eu não arrumo para mais ninguém. Mas depois, quando ela desceu de novo para o quartinho dela, lá na vila, eu me aproximei. Devagar,
como quem teme descobrir algo que não quer confirmar. O reflexo que voltou foi de uma mulher que não reconheci. Não era feia, não era bonita, era verdadeira, os fios brancos brilhando, as rugas que o sol fez no meu rosto, não cicatrizes de sofrimento, mas marcas de ano. O olhar que tinha mudado, que não era mais tão vazio. Quando Tonho era vivo, eu olhava no espelho e via uma mulher que tinha um homem. Depois que ele morreu, eu olhava e via uma mulher que tinha perdido alguém. Agora, naquele espelho antigo que Fátima trouxe, eu via uma mulher que tinha escolhido ajudar, que tinha aberto a porta quando estava chovendo, que tinha carregado alguém que não sabia carregar. Passei a mão no vidro, como se pudesse tocar aquela pessoa que estava ali, estranha e familiar ao mesmo tempo. Aquela noite, dorme melhor. Como as histórias viajam. A vila não é grande. Tudo que acontece com uma pessoa acontece com todo mundo. Boato viaja rápido demais, mais rápido que a verdade, mais rápido que o carro de seu Zé. Começaram a vir mulheres. Primeiro foi Dona Neide, que é mãe de 7 filhos e marido que gasta tudo com bebida. Veio um dia, sem avisar, e ficou na varanda da minha casa, como quem não sabe se pode entrar. Fátima vinha de longe chegando naquele dia. Viu a mulher de longe e entendeu, naquela forma que as mulheres entendem sem palavras. Dona Neide ficou ali 3 dias. Comeu pão com requeijão, que Fátima correu na vila para comprar. Dormiu na cama que era de Tonho. Chorou enquanto secava a roupa na corda de pano. Depois voltou. Mas quando voltou, voltou com outra. Uma moça que tinha apanhado do namorado. Jovem demais para tanto sofrer, pele roxa, olho inchado. Aquele tipo de ferimento que não é só do corpo. Ela ficou 1 semana. Depois outra. Depois outra. Minha casa, aquela casa que era só minha, que era silêncio e Tonho morto e nada mais, virou um porto. Um porto onde mulheres que bateram na porta errada descansam um pouco antes de seguir. Algumas voltam para suas vidas e tentam de novo. Outras conseguem sair mesmo. Uma delas, Dona Iris, arrumou trabalho numa fábrica em Teresina e mandou dinheiro para a gente depois. Mandou com uma carta que dizia: "Vocês duas são anjos. Eu não sou anjo. Sou apenas uma mulher que aprendeu que quando você abre a porta para um tipo de sofrimento, você abre para todos. Mas talvez seja isso que seja ser anjo. Não é ter asas. É reconhecer quando alguém bate e não fingir que não ouviu." O silêncio que mudou de cor teve uma noite em que Fátima dormiu aqui. Era segunda-feira, dia que ela não trabalha, e o carro de seu Zé tinha quebrado. Então, ela ficou. Dormimos lado a lado, como quem tem frio e precisa de calor de outro corpo para aguentar a noite. Nada de estranho, nada de romântico, como algumas mulheres da vila sussurravam. Era apenas o calor de 2 pessoas que estão vivas no mesmo quarto. Acordei no meio da noite, não sei porquê. Apenas acordei. Fátima estava acordada também, olhando para a janela, para o escuro lá fora. A luz da lua enchia o quarto de prata. "Você está acordada?" Perguntei baixo. "Tô. Não consigo dormir." "Quer contar por quê?" Ela ficou um tempo sem responder. Depois falou: "Pensei que ia morrer sozinha, sabe? Pensei que quando você cai daquele jeito, daquele lugar onde eu estava, que você morre, que não tem volta. Mas aí você apareceu e tudo mudou. Você tinha sorte. Não era sorte, você tinha coração. Naquela noite, eu chorei. E ela chorou também. E a gente ficou ali, 2 mulheres de idades diferentes, histórias diferentes, sofrimentos diferentes, compartilhando o mesmo quarto, o mesmo silêncio, o mesmo alívio de não estar mais sozinha. O silêncio da minha fazenda, aquele que era pesado, que machucava, começou a virar outra coisa. Começou a virar companhia. A volta de Tonho. Tem dias em que a gente segue vivendo e esquece que perdeu alguém.
Tem dias em que a gente respira fundo e lembra que ainda falta alguém no peito. Isso é normal. É assim que funciona o luto. Não é uma linha reta. É um monte de voltas, de passos para trás, de momentos em que você sente que o trabalho de sobreviver todo aquele tempo não serviu para nada. Teve uma época em que Fátima dormia aqui todo dia. Ela pediu demissão da loja. Falou que ia tentar vender hortaliça por conta, aproveitando a horta que ela ajudou a fazer maior. E eu percebi que ela estava escolhendo ficar. De verdade. Não temporário. Ficar. Naquela semana, sonhei com Tonho. Não era pesadelo. Era um sonho morno, cinzento. Ele estava ali, na cama, do jeito que era antes de ficar doente. Olhava para mim e não falava nada. Apenas observava. Como se estivesse analisando o que eu tinha feito com a vida dele depois que ele morreu. Acordei assustada, o coração acelerado. Fátima acordou também. Pesadelo? Perguntou. Tipo, sonhei com Tonho. Ela não disse nada tolo, tipo, não pensa nele, ou deixa o passado para trás. Porque quem já sofreu muito sabe que você não deixa para trás assim tão fácil. Quem já perdeu alguém sabe que a gente carrega para frente, para sempre. Você acha que ele fica brava? Perguntei. Com você aqui, com tudo que está diferente? Fátima sentou na cama. Ficou um tempo pensando. Acho que se ele tivesse morrido vendo você viva daquele jeito, tão vazia, ele ia ficar triste. Mas agora, com você tendo razão de acordar, tendo alguém aqui, tendo coisa para fazer que importa, acho que ele fica feliz. Não tenho certeza se é verdade. Mas naquela noite consegui dormir sem sonho. O que a gente aprende com as mãos Fátima tem jeito com a terra. Não é coisa que a gente ensina, é coisa que a gente traz dentro. Uma semana depois de Fátima decidir ficar para valer, ela começou a expandir a horta. Não foi perguntando. Foi simplesmente pegando a enxada e começando. Derrubando paus velhos, abrindo a terra, plantando sementes que comprava na vila, pondo em cima do chão que eu conhecia meu jeito todo. Eu sentei na varanda e observei. Ela trabalhou o dia inteiro, suada, coberta de terra vermelha, aquela terra que quando seca fica tão vermelha que parece sangue. Quando terminou, tínhamos o dobro do que tinha antes. Por que você está plantando tudo isso? Perguntei. Porque agora tem mais boca para comer. Era verdade. Tinha Dona Neide vindo de vez em quando. Tinha a moça que apanhou do namorado, que voltou porque fugiu de novo. Tinha seu Zé passando e recebendo meia dúzia de tomate de presente. Tinha mulheres. A gente começou a vender na vila, nada grande. Uma sacola de verdura aqui, outra ali, mas era dinheiro que era nosso, ganhado com a mão, com o suor, com escolha. Fátima insistiu em dividir comigo, metade e metade. Eu insisti que era meu esforço de anos, a terra, a água do poço, o lugar. Ela insistiu que era esforço de ela também. Os meses de trabalho, o conhecimento que trouxe, o risco. No fim, ficou metade e metade mesmo. Aquela primeira vez que dividi dinheiro com alguém, além de pagar as contas da vida, senti algo que não sentia faz tempo. Senti que eu merecia, que tinha valor, que meu esforço tinha contagem. A carta que chegou. Teve um dia em que Dona Neide veio trazer uma carta. Ela tinha encontrado com um primo que trabalha nos Correios, e o primo tinha vindo entregar em mãos porque aquele era um endereço complicado. A carta era de Fátima, de uma Fátima que eu não conhecia. Abri devagar, porque a gente abre devagar coisas que pode mudar tudo. Ana, não era para você ter essa carta, mas acho que você precisa ler. Acho que você precisa saber por que eu faço o que faço. Quando meu pai morreu, eu tinha 8 anos. Minha mãe recebeu um presente estranho. Uma mulher vizinha que ela não conhecia direito ofereceu. Vinha aqui em casa, fazia comida, ajudava com as contas. Minha mãe foi orgulhosa.
Como sou eu também, imagino. Falou que não, que podia sozinha, mas essa mulher foi insistindo, vinha mesmo assim, trazia pão, sentava com a gente. Aquela mulher, seu nome era Matilde, ela me fez acreditar que a gente não estava sozinha, que quando você cai, tem gente que segura. Ela morreu quando eu tinha 15. Eu não fui no funeral porque tinha medo. Medo de ver que tudo que ela fez era piti, pena mesmo. Mas acho que eu entendo agora que não era pena. Era amor. Era só amor mesmo. Quando você me pegou naquela estrada e eu estava morrendo ali, Ana, estava morrendo de verdade, eu lembrei de Matilde. E eu lembrei que ela tinha mostrado que a gente não fica sozinha se tiver gente com coragem de não desistir da gente. Você é minha Matilde agora, e eu vou tentar ser também, para alguém, para todas. Obrigada por bater porta comigo aberta, Fátima. Chorei lendo aquela carta. Chorei de um jeito que faz o corpo doer todo, porque percebi que o que a gente faz, aquele ato simples de ajudar, de não fechar a porta, a gente não sabe onde vai parar, não sabe quantas vidas vai tocar, não sabe que está plantando coisa que vai germinar em outro lugar, em outra pessoa, em tempo que a gente nem está mais vivo para ver. Guardei a carta. Ela está aqui comigo, numa caixa de lata, junto com 2 anéis de tonho que eu nunca soube para onde levar. As visitas que ninguém esperava. Uns 2 meses depois, veio uma picape de uma empresa qualquer. 3 homens cheios de ar de importância perguntando por uma tal de Ana. Meu coração desceu. Pensei que era problema de novo, que alguém vinha cobrar dívida, vinha processar por esconder uma mulher fugida. Mas não era nada disso. Era sobre a água. Parece que a nascente que sai do meu poço, aquele poço que eu conheço desde sempre, que toda vez que eu buscava água era só poço mesmo. Parece que aquela água tinha análise especial, pureza diferente, propriedades que as empresas grandes de água mineral andam procurando. Os homens falavam de contrato, de dinheiro, de exploração comercial. Eu não entendia nada. Fátima estava aqui, ouvindo junto, e eu via nos olhos dela a mesma confusão que tinha nos meus. Quanto de dinheiro a gente está falando? Perguntei. Eles falaram um número que era tão grande que parecia mentira, um número que podia mudar tudo. Mas antes de responder, antes de assinar qualquer coisa, eu pensei em Fátima. Pensei em como a gente tinha começado tudo junto. Pensei em como a terra onde agora estava essa água era a terra que a gente plantava, que a gente cuidava. Eu preciso pensar, falei. Eles saíram. Deixaram papéis. Deixaram um número de telefone que não soava real. Naquela noite, Fátima e eu ficamos acordadas. Conversamos sobre coisas que a gente tinha medo de pensar. Se você assinar, você fica rica, ela falou. A gente fica rica, eu corrigi. Não, você. Essa terra é sua. Não é mais. Agora tem você também. Agora tem as mulheres que vêm aqui. Agora tem propósito maior que só meu. Fátima chorou. Aquele choro de pessoa que não acredita que o mundo pode ser justo. Se você quer, a gente assina. Se não quer, a gente faz com que vire público, faz uma cooperativa, vende água para os agricultores da redondeza. Fica pequeno, fica nosso. Qual você prefere? Eu pensei em Tonho, pensei no que ele gostaria, pensei que dinheiro grande demais quebra gente pequena demais. Cooperativa. Quer dizer que nosso trabalho continua importando. Quer dizer que a gente não vira invisível para a máquina. Quer dizer que sou eu e você que decidem. No mês seguinte, a gente começou os trâmites para virar aquilo uma coisa mais organizada. Um advogado que veio de Teresina, papéis, burocracias, mas no final a gente tinha uma cooperativa de água, com Ana e Fátima como sócias, com lucro que entrava. Não era riqueza que dá segurança de vida toda, mas era dignidade, era trabalho que a gente fazia vindo pra gente mesmo. À volta do filho Fátima tem um filho. Ela nunca tinha falado, eu nunca tinha perguntado. Tem coisas que a gente respeita demais para colocar em palavras quando a pessoa não traz primeiro.
Mas um dia ela trouxe uma foto. Criança de 10 anos. Rosto dela. Rosto do pai também. Aquele pai que bebia, que agredia. Ele tá com minha mãe, falou. Em Teresina. Desde que eu saí. Você quer ir buscar? Tenho medo de voltar para uma cidade onde ele pode me encontrar. De levar meu filho para o risco. Demorou mais tempo. Muita conversa. Muita meditação sobre o que era melhor. Mas, eventualmente, Fátima reuniu coragem. Voltou para Teresina. Enfrentou umas autoridades. Conseguiu a guarda do filho de volta. E uma segunda-feira, ela chegou com o menino. Seu nome era Marcos. Tinha os olhos assustados de criança que já viu coisa demais. Já viu grito. Já viu mãe fugir e não voltar. Já viu abandono que não é abandono. É proteção. Demorou para ele entender que a gente não é inimiga, que a casa não morde, que pode relaxar os ombros, mas com tempo e com paciência que a gente aprende a ter quando ama alguém, ele relaxou. E agora, aquela casa que era de 2 corações partidos, vira de 3. Marcos ajuda na horta. Vai na escola em Teresina. A gente o leva todo dia, em carro alugado, porque é importante que ele estude. Desenha, ri, vira criança de novo devagar. Ver aquilo acontecendo, a gente que foi destruído virando família, foi talvez a coisa mais bonita que eu já vi na vida. As noites do começo. Tem noites em que a gente senta na varanda, Fátima, Marcos e eu, e a gente fica só olhando a estrada. A estrada por onde Fátima chegou desaparecida. A estrada que quase a levou embora para sempre. Marcos pergunta histórias. Fátima conta devagar, adaptando para a idade dele. E eu fico quieta, ouvindo. Tem uma história que Fátima gosta de contar. Você sabe que sua mãe quase morreu? Ela começa. Marcos balança a cabeça. Pois é. Sua mãe estava tão cansada, tão sozinha, tão sem esperança que deitou no meio da estrada e ficou esperando não acordar mais. Que chato, Marcos fala. Muito chato mesmo. Mas aí apareceu a dona Ana e a dona Ana não deixou ela morrer. Pegou ela, cuidou dela, deu comida. E hoje você tem mãe que está viva. Se ela tivesse morrido, eu não tinha nascido. Não, meu filho, você já tinha nascido. Mas podia não ter mãe. Eu vejo Marcos olhar para mim nessas horas, com aquele olhar de criança que entende, mesmo que não entenda tudo, que entende que tem história que é grande, que é importante, e eu sinto aquilo no peito, aquilo que eu achava que tinha perdido para sempre, gratidão que alguém sente por você estar vivo. O que a gente planta, a horta virou não é mais só horta, é coisa maior. Tem gente vindo de várias vilas aprender a plantar melhor. Tem mulher que descobriu que a terra cura, que quando você planta, você tira o foco do que dói e coloca em coisa que cresce. Fátima começou a oferecer aula, simples, sem cobrar, só para passar adiante aquilo que ela aprendeu. Tem uma mulher que vinha aqui, Dona Maria, que seu marido bate nela todo dia. Ela vinha para aprender a plantar tomate. E enquanto plantava, ela falava, desabafava, contava coisas que nunca tinha contado. Depois de 3 meses vindo aqui, Dona Maria largou o marido. Saiu da casa com 2 malas, alugou um quarto na vila, arrumou trabalho limpando casa de gente importante. Hoje ela está feliz. Não porque planta tomate, mas porque aqui com Fátima e eu, ela viu que é possível sair, que tem mulher que já saiu, que já virou, que não está sozinha, o luto que vira saudade. 5 anos depois que Tonho morreu, ou seja, agora, eu sinto falta dele diferente. Não é mais aquele vazio que dói no peito, que faz a gente acordar no meio da noite procurando. Virou saudade. Virou aquela coisa docinha de lembrar bem e sorrir porque tive. Tem um lugar embaixo da mangueira que eu chamo de lugar do Tonho, mentalmente. Eu gosto de sentar ali e conversar com ele. Não tipo visionário que ele responde. Tipo, eu falo coisas e imagino o que ele diria. Olha que loucura, Tonho. A gente ficou rica de água. Você não acreditava nisso. E ele, naquela forma que ele era,
simples, sem muita conversa, provavelmente diria: "Ué, mas sempre tinha água ali, você é que não via." E ele estaria certo. Tem dias em que vem gente para conhecer a cooperativa, gente de jornal, de rádio, querendo saber a história. E quando vem, Fátima fala sobre mim, sobre como eu abri a porta de noite e eu vejo nos olhos das pessoas aquela coisa, aquela vontade de acreditar que o mundo ainda tem lugar para a bondade, que existe gente que ajuda só porque. Nessas horas, eu sinto Tonho ao meu lado. Aquele Tonho que era trabalhador, que plantava, que entendia que trabalho com as mãos é trabalho que deixa marca. Acho que ele fica feliz, de verdade. A semente que virou árvore. Tem uma coisa que aconteceu que eu ainda estou processando. Aquela mulher, Dona Íris, que ficou uma semana aqui, que apanhou do namorado, ela saiu daqui, conseguiu trabalho numa fábrica em Teresina e depois de um ano ela abriu um abrigo. Um abrigo de verdade, com ajuda de ONG, com governo, com gente que quis ajudar. E ela falou que tudo começou aqui, que quando ela viu Fátima reconstruindo, quando ela viu que existia possibilidade de ser diferente, algo clicou nela. Agora tem mulheres sendo recebidas lá. Mulheres que estão saindo de relacionamento abusivo. E Dona Íris cita a gente, fala de nós como exemplo. Eu não quero ser exemplo, eu só queria ter cuidado de uma pessoa. Mas parece que cuidar de uma pessoa vira história, vira referência, vira coisa que muda o jeito que outra pessoa pensa em ajudar. Então acho que a gente não escolhe quando a gente planta a semente que vira árvore. A gente só planta e depois o tempo faz o resto. O que eu aprendi tempos depois, e tempos depois aqui no interior, é coisa que a gente mede diferente. Não é em meses ou anos, é em colheita, em chuva, em estação. Eu tive uma percepção. Fátima é minha filha, mesmo que biologicamente não seja. Marcos é meu neto, mesmo que não tenha sangue nosso. E essa vida aqui, essa vida que eu construí depois que pensei que tinha perdido tudo, é tão real quanto a vida que tinha com Tonho. Diferente não, mas igualmente real. E talvez seja por isso que eu consigo respirar agora sem sentir que o ar está faltando. Eu aprendi que solidão não é falta de gente. Solidão é falta de razão. E quando você acha razão, seja um tomate que cresce, um filho que ri, um nome que te chama, você descobre que estava viva o tempo inteiro. Só estava esperando permissão para sentir isso. Permissão essa que eu dei para mim mesma quando abri a porta para uma mulher desconhecida que ia morrer na lama vermelha. A última coisa. Ontem Fátima e eu estava na horta, plantando sementes novas, aquelas sementes minúsculas que a gente planta sabendo que pode não estar aqui quando colhe. E ela virou para mim e perguntou: "Você acha que está feliz?" E eu pensei na pergunta. Pensei no que significa felicidade. Pensei se é algo que a gente merece depois de sofrer tanto. "Acho que não", falei. "Acho que estou melhor que feliz, estou satisfeita, estou viva, estou com você, estou plantando coisa, estou deixando marcas que vão continuar depois que eu não estiver aqui." Ela sorriu. Aquele sorriso que tem esperança mastigada. "Pois é, eu também." Continuamos plantando, e enquanto plantava, olhando aquela terra vermelha que a gente preparou junto, que a gente cuidou junto, que a gente viu virar maior, eu percebi. Não é sobre ser feliz, é sobre ser completa, sobre saber que o buraco que Tonho deixou quando morreu foi preenchido, não com outro homem, não com ninguém que foi morrer também e deixar buraco de novo, mas com propósito, com gente que precisa, com terra que cresce, com filho que ri. É sobre acordar de manhã e ter coisa para fazer que importa. É sobre viver sabendo que quando você sai dessa vida, alguém vai contar sua história. Vai contar que você abriu uma porta, que você pegou alguém que ia morrer, que você transformou uma vida simples numa coisa que significa o desfecho que é começo. Não sei quando essa história termina. Talvez não termine nunca. Talvez termine quando eu morrer.
E quando morrer, alguém, Fátima, Marcos, Dona Íris, uma das mulheres que passou por aqui, alguém vai contar. Vai dizer que aqui no interior do Maranhão, numa casa simples, numa fazenda pequena, uma mulher sozinha abriu a porta para quem bateu. E que isso mudou tudo, não para mim só, para todos que vieram depois e para todos que virão. Porque é assim que a gente tira Tonho da morte, sabe? Não fingindo que ele não existiu, mas vivendo de um jeito que honra que ele foi, de um jeito que ele veria e sentiria orgulho. Fátima quer casar. Ela falou isso esses dias, não porque quer ter dono. Ela aprendeu de verdade que não precisa de dono, mas porque acha bonito o compromisso. Acha bonito dizer que escolhe ficar. Eu falei que ela merecia. Ela falou que merecia porque alguém acreditou nisso quando ela estava caída na lama. E é verdade. A gente virou aquilo que via na gente. Porque é assim que funciona a transformação. Não é mágica. É testemunha. É alguém olhando para você e dizendo: você vale a pena, através de ação, não de palavra. Então, eu vou continuar aqui, plantando, cuidando, abrindo porta quando alguém bate. E quando eu partir, e eu vou partir, a gente sempre parte. Eu vou saber que deixei coisa plantada, que deixei semente, que deixei razão para a gente acordar. E que isso é tudo que a gente consegue fazer nesse mundo, deixar marca. Deixar esperança, deixar porta aberta, para que ninguém precise ficar deitado na lama vermelha esperando morrer, porque tem gente aqui que está acordada, que está vendo, que vai pegar você do chão.